para mais um exemplo. Acompanha comigo. Agora um outro exemplo. Vamos tirar esse exemplo daqui, que eu preciso te explicar que nessa construção das fórmulas, usando o sinal de igualdade no início da fórmula, os valores, as referências de células e também os operadores, que nós estamos descobrindo agora, também tu pode encontrar parênteses. E assim como na matemática, aqui dentro das planilhas de cálculo, o parênteses serve para dar precedência, para indicar que aquilo deve ser resolvido em primeiro lugar, antes do restante. Vamos ao teste prático então ali, para indicar como fazer um cálculo usando parênteses. Observa, eu vou colocar primeiro um cálculo sem parênteses bem simples. Eu vou colocar igual a 2 mais A1 asterisco B1. Um cálculo sem parênteses nenhum por enquanto, ó. Igual a 2 mais A1 asterisco B1. De acordo com a nossa orientação sobre a precedência dos operadores, eu tenho aqui adição e multiplicação. O que eu vou resolver em primeiro lugar? A adição ou a multiplicação? Primeiro a multiplicação, só depois a adição. Então, se eu vou resolver primeiro a multiplicação, primeiro eu tenho que resolver A1 multiplicado por B1. A1 vale quanto? A1 vale 2. B1 vale quanto? B1 vale 4. Então, é 2 multiplicado por 4. 2 multiplicado por 4 é 8. Esse é o resultado da multiplicação. Então, é A2 mais 8, que é o resultado da multiplicação. A2 vale quanto, professor? A2 vale 5. 5 mais 8, o resultado final, 13 para a nossa fórmula. É isso. Quando eu não uso parênteses, tem que cuidar a precedência dos operadores que a gente indicou. Mas primeiro a multiplicação, nesse caso foi 2 multiplicado por 4, que deu 8. Depois eu peguei a 2, que vale 5. 5 mais 8, resultado 13 da minha fórmula. Perfeito. Mas e se eu colocar parênteses nessa fórmula? Acompanha comigo. Eu vou colocar, antes da célula 2, eu vou abrir parênteses. E depois da célula A1, eu vou fechar parênteses. E aí ficou igual, abre parênteses, A2 mais A1, fecha parênteses, asterisco B1. Asterisco B1. Bem, se aparecer um cálculo, uma fórmula, colocando algo entre parênteses, tu tem que resolver o que está entre parênteses em primeiro lugar. Então, nesse caso, o que tiver entre parênteses tem precedência sobre o restante. Tu tem que resolver o que está entre parênteses em primeiro lugar. Vamos fazer isso agora, então? Acompanha comigo. Se ele sugeriu entre parênteses A2 mais A1, então tem que resolver A2 mais A1 em primeiro lugar. A2 vale quanto? Observa, A2 vale 5. Mais A1. A1 vale 2. Então ele está sugerindo 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. 7 é o resultado do que está entre parênteses. E agora? Bem, agora eu vou pegar o 7 e vou multiplicar por B1 que está fora dos parênteses. B1 vale 4. Quanto é 7 multiplicado por 4? Bem, 7 multiplicado por 4 é 28, professor. Perfeito, e esse foi o resultado que apareceu da minha fórmula. Então agora, por que o resultado foi diferente? Por que agora o resultado foi 28? Porque agora eu coloquei aquele A2 mais A1 entre parênteses. E quando eu coloco algo entre parênteses, eu estou indicando precedência. Eu estou indicando que eu tenho que resolver o que está entre parênteses em primeiro lugar, antes do restante. Por isso que ficou, ó, A2 mais A1 estava entre parênteses, resolvi em primeiro lugar. A2 vale 5, mais A1 que vale 2, 5 mais 2 dá 7. Esse é o resultado que estava entre parênteses. Multiplicado por B1. Bem, B1 vale 4, então foi 7 multiplicado por 4. Quando eu pressionei Enter, apareceu de fato o resultado 28. Bem, pessoal, entende uma coisa. Nós acabamos de resolver vários exemplos de fórmulas e funções. E é importante que a gente perceba que na construção das fórmulas e funções, nós vamos nos deparar muitas vezes com vários operadores. Multiplicação, o asterisco, divisão a barra, o sinal de adição e subtração, ou até o acento circunflexo indicando potência. O que eu não posso me esquecer
é que eu tenho que levar em conta a precedência dos operadores e resolver primeiro a potência, depois a multiplicação ou a divisão e só então a adição e subtração. Agora, também tem que cuidar que se por acaso tiver algo entre parênteses, o que está entre parênteses deve ser resolvido em primeiro lugar, porque tem precedência sobre o restante. E essa informação é muito importante quando a gente trabalha aí com as fórmulas e funções dentro das planilhas. Isso é um reconhecimento dos operadores, como acabamos de observar aí na imagem deste exemplo.